Bom dia a todos, mais uma vez, desta manhã fria, né? Mas certamente a oradora que está chegando, né, vai aquecer os nossos corações com a mensagem de Jesus, e só Ele mesmo é que pode nos trazer sempre o consolo, a esperança. Na mensagem de Jesus, sempre nós nos confortamos na expectativa da continuidade da vida. Nós somos espíritos, tem muita gente que tem medo de espírito, né? Então, quando se olhar no espelho, pode começar a tremer, porque nós somos espíritos, né? E espíritos muito antigos, né? Não é só, muitas vezes, na aparência aqui, mas somos espíritos já de uma longa caminhada. E só agora nós estamos aprendendo a mensagem de Jesus, muitas vezes através da dor, do sofrimento, mas Jesus veio justamente para nos consolar, para nos falar da continuidade da vida, que nenhum de nós jamais morrerá, viveremos eternamente. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos viver sem fim. Nós estamos acostumados a ver as coisas começarem e terminarem, mas a eternidade é para todos nós. Então vamos lembrar a figura extraordinária de Jesus e dizer a Ele: Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, nesta casa que nos acolhe, falando da Tua mensagem, falando da esperança, do consolo, da resignação. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez, e que a Tua paz possa nos envolver nesse instante, nos fortalecendo na esperança, nos fortalecendo no corpo e no espírito. Assim, ouve a nossa prece, que é a Tua prece, Senhor. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Hoje a preleção está a cargo da doutora Jane. Com a palavra, a doutora. Queridos irmãos, nessa manhã fria, nós desejamos a todos muita paz e um domingo ótimo, porque tem um solzinho lá fora, né? O sol maior das nossas vidas é Jesus. Na questão 379 do Livro dos Espíritos, que vai da 379 até a 385, nós vemos uma abordagem de Kardec com relação à infância. E ali ele dá uma esmiuçada em algumas coisas, como por exemplo, ele pergunta na questão 379 se o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão desenvolvido quanto o de um adulto. E os espíritos respondem que pode ser até mais, se mais progrediu, que o que provoca o empecilho é a matéria que ainda não está desenvolvida, a limitação da matéria. Isso vai diminuindo à medida que vai acontecendo o crescimento. E ele vai além, traçando essas questões. Pergunta, por exemplo, se quando o espírito
está mais ou menos liberto da matéria, sendo uma criança, se ele conserva o processo da criança ou se ele demonstra o caráter de espírito imortal que ele já é, de milhares de anos muitas vezes. E os espíritos respondem que essa limitação da matéria, ela pode acontecer mesmo quando está nesses processos de libertação, que os sonhos de uma criança são diferentes dos sonhos de um adulto, tem uma característica mais infantil. Mas, indo um pouco além, nós vamos ver lá no nosso lar de André Luiz a comunicação do espírito que tinha sido o marido da Dona Laura, que estava abrigando o André Luiz ali no nosso lar. Certa noite, a família toda, os filhos, ela, se reuniram porque o marido e o pai amado, que estava reencarnado na Terra, era uma criança de 5 anos, ia se manifestar e conversar com eles. E a descrição que o André Luiz dá parece até uma bola de cristal, parece que era uma cúpula arredondada, meio esfumaçada, e eles se reúnem em prece, e o espírito que era criança na Terra, durante o sono, se manifesta como ele era no passado, como marido da Dona Laura e o pai, levando uma mensagem de fortaleza, de esperança, porque depois de algum tempo a Dona Laura reencarnaria para que eles pudessem se reencontrar e encetar uma tarefa missionária. Ontem nós tivemos a oportunidade de conversar com uma amiga e esses fatos estão mais comuns do que nós pensamos. Ela nos contando que tem uma amiga de Brasília que é evangélica e a família toda, e nunca tinha pensado em reencarnação ou mesmo feito alusão a isso, dada a sua crença, e que esses dias ela comunicou com essa amiga nossa de ontem, dizendo assim que acha que vai ter que estudar alguma coisa sobre reencarnação, porque o filhinho dela de 5 anos, ela estava com ele esses dias e ela pediu para ele lavar a louça para ela. Falou, vou te ensinar como é que faz e como é que usa o sabão. Diz que ele olhou para ela com a maior seriedade, falou, eu já sei fazer isso há muito tempo, eu já fui seu pai antes, eu cuidei muito de você. Isso é uma coisa que eu estou cansado de saber fazer. Olha só, com o menininho de 5 anos que não tinha, vamos dizer, influência de palavreado de reencarnação dentro da sua casa, ele falou para sua mãe. Então, nós estamos vendo isso mais vezes do que nós supomos estarem acontecendo. Se os pais forem atentos, eles observam. Mas, de um modo ou de outro, nós precisamos atentar para o fato de que o espírito imortal que habita o corpo é temporariamente criança, mas é um espírito milenar, que traz uma bagagem e que, segundo Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, precisa ser averiguada, porque o espírito traz consigo, desde a mais tenra idade, desde o berço, os instintos ou as tendências boas ou más que ele já adquiriu no seu passado. E no Livro dos Espíritos, em continuação a essa questão 379 até 385, eles falam disso e que mesmo quando Deus fez esse quadro de uma criança parecendo terna, pura, para atrair e envolver os pais, principalmente a mãe, isso é consolidado no Evangelho, que talvez não tivesse para com a criança a
a mesma ternura que tem se tivesse nele um caráter viril, as ideias de um adulto, a impertinência muitas vezes, e que até as características ou tendências más que uma criança apresenta, essas características elas são desculpadas pela pouca idade. Então existe uma tendência de se amar como se fosse uma pureza. E é dentro desse sentido que Jesus ele nos orienta que o reino dos céus é para aquele que se assemelha à criança, que tem um coração puro. Nesse sentido, mesmo considerando a ascendência espiritual, as características que o espírito pode ter, nós podemos ver a pureza nas atitudes, porque ainda não existe uma educação social, então eles se manifestam falando muitas vezes a verdade, não é? Você pergunta para uma criança, você gosta da tia? Eles respondem, não. Não tem ainda aquele caráter de educação social que foi imposto, você não deve falar desse jeito. Então eles se manifestam com a verdade, que deve ser o que nós temos que apresentar, sem máscaras. E reportando-se a esse fato, considerando que a criança traz a bagagem, nós temos a lembrança de uma história que nós já contamos aqui em algumas ocasiões, mas sempre há pessoas novas e é bom relembrar. São duas versões de uma mesma história, não é? Nós temos uma história que foi compilada em Belo Horizonte pelo Geraldo Lemos, num livro maravilhoso que é Inácio de Antioquia. Quem ainda não leu, vale a pena ler. Ali se aborda, segundo ele comenta, foi narrada como se fosse uma psicografia do Chico Xavier que estivesse perdida e eles conseguiram reformular, que na época de Jesus, em Cafarnaum, havia uma jovem chamada Ruth, que era novinha ainda, tinha os seus 18 anos e era sobrinha da Ana, a serva da Lívia do livro Há 2000 anos. E eles estavam acompanhando Jesus, ouvindo as suas mensagens, principalmente na hora do crepúsculo ou do alvorecer, que era a hora que ele mais gostava de falar às multidões. Então eles já estavam encantados com Jesus. E morando ali em Cafarnaum, eles tinham um comércio. Quando adentrou naquele local uma jovem senhora que estava ali olhando algumas coisas e de repente ela deu uma síncope, ela teve uma síncope, uma espécie de desmaio. E a Ruth, que era essa jovem toda solista, foi correndo acudir e a ajudou. Ela recuperou-se e pediu desculpas, que fazia alguns dias que ela não comia nada. E ela estava com muita fome. Então a Ruth correu lá dentro, pegou algumas frutas e a alimentou. Ela agradeceu e disse que ela era viúva, tinha um filhinho ainda bebê de cerca de 1 ano de idade, mais ou menos, e quase 2, e que ela sozinha ela tinha que suprir as necessidades da casa, para que ela pudesse sobreviver com dignidade e dar ao seu filho, Inácio, uma vida digna. Então ela procurava um emprego. E a jovem Ruth simpatizou tanto com ela que instou com o irmão, que era o dono do comércio, que eles precisavam de alguém para cuidar da casa deles, como uma governanta, hoje em dia o nome mais preciso, porque ela ficava o dia inteiro ali com ele trabalhando e a casa precisava de alguém que cuidasse. Aquela jovem mãe ali seria quem eles precisavam. E aí começou o trabalho daquela jovem mãe e
gostaram demais dela, foram ficando amigos. Ela levou o menininho para que eles conhecessem, todo mundo se encantou com a criança. Ela tornou-se assim alguém que todos requeriam a presença, porque era tão engraçadinho, tão bonitinho, que todos sentiam um amor pelo menininho. E aí o tempo foi passando, essa mãe, eles acabaram fazendo uma espécie de uma dependência nos fundos para que ela morasse ali, para que ela não precisasse mais pagar pela moradia onde ela estava com o filho. Então ela ficou morando ali e se estreitaram os laços de amizade. Esses laços foram aumentando, mas a mãe do Inácio, ela tinha sofrido tanto que ela começou a ter acessos de tosse. Descobriram que ela estava tuberculosa. E ela começou a sonhar com o espírito do marido que vinha e contava para a Ruth que o marido dizia que estava muito feliz, que logo eles se reencontrariam. E ela começou a perceber que ela ia desencarnar e pediu a Ruth que cuidasse do menino, porque ela estava preocupada, ele era novinho demais. E a Ruth prometeu que ela não precisava se preocupar, que todos ali amavam o Inácio, que ele não ficaria desassistido. E foi até o momento em que essa mãe desencarnou. O menininho estava com mais ou menos 2 anos de idade. E aí nós temos aquele trecho quando Jesus estava ali nas proximidades de Cafarnaum, depois das suas pregações. Está ali no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando algumas mães se aproximaram trazendo consigo algumas crianças. E os discípulos, incomodados, achando que iam perturbar o mestre, quiseram sustar aquele momento impedindo. E Jesus os admoestou e disse: deixai que venham a mim os pequeninos, pois o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham. E aí as crianças vieram com as mães, e ele impôs as mãos, as abençoando. E conta-se que uma das crianças que veio foi a Ruth com o Inácio, que estava perto. E Jesus, chamando, pegou aquela criança e chamou João, que era quase da mesma idade da Ruth, e disse que aquele menino era um espírito que tinha vindo preparado para disseminar a boa nova do seu evangelho, e que era preciso que a Ruth, no papel de mãe, o educasse com os princípios que ele estava passando, e que João se tornasse para ele como se fosse um pai. Aí os 2 jovens se entenderam, eram da mesma idade, e conta-se que João levou a sério esse papel. Volta e meia em Cafarnaum, ele procurava a Ruth, encontrava com Inácio, dentro daquele papel de um pai adotivo que Jesus tinha pedido a ele. Aí conta-se nesse livro que ele e a Ruth se apaixonaram, mas que jamais disseram isso um para o outro, porque Jesus estava em primeiro lugar sempre. O plano era o mestre e a boa nova. Foi uma espécie de um amor platônico a vida inteira deles. E o Inácio crescendo sob a orientação daquele amor, até o momento em que João o chamou para as pregações, ainda muito jovem. Nesse livro ainda complementa-se que a Ruth teria sido depois a Clara de Assis e o João, o nosso Francisco de Assis. Mas nós temos uma outra versão, porque ali, ao longo da história maravilhosa do livro, é dessa grossura aqui, gente. Aí mostra os testemunhos do Inácio, quando Inácio foi levado ao Coliseu romano, e que
Ali ele foi submetido quase a um sacrifício, mas ele foi libertado para continuar a boa nova. Nós temos uma outra versão, que essa nós gostaríamos que ela não desaparecesse, por isso nós a contamos, porque essas histórias são interessantes, né? A Amélia Rodrigues, através do Divaldo, ela conta muitas vezes que buscou nos anais do mundo espiritual os fatos para contar para nós. E há passagens ali com mais de uma versão, como é o caso da mulher adúltera. Nós temos 2 livros psicografados, um com uma história diferente da outra, um pouco, no final. E aí nós aproveitamos então a versão que nos foi passada aqui há muitos anos, e nós achamos maravilhosa essa versão, que foi contada em palestra para nós pelo Dr. Luiz Carlos Pedroso. Foi um dos grandes oradores que nós pudemos ter aqui no norte do Paraná e no Paraná. Ouvir o Dr. Luiz Carlos, quem se lembra, os mais antigos da casa, porque ele desencarnou há muitos anos, sempre era um prazer, porque ele tinha um conhecimento extraordinário, passava isso a nós. Ele recebeu, disse ele, intuitivamente essa história do Inácio. E ele nos contava assim, nós achamos muito emocionante, que havia um menininho órfão de cerca de 8 anos de idade que costumava perambular pela praia ali na região de Cafarnaum, nas margens do lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Muitas vezes nós já explicamos aqui o porquê desse nome, Mar da Galileia. Quando as neves eternas do Monte Hebron, elas desciam com intensidade, e os ventos da região de setembro, outubro, ou março, abril, se tornavam muito intensos, as neves caíam e o vento fazia com que aquele impacto e as águas se mexessem com tanta força que formavam ondas enormes que viravam embarcações e iam até a praia, até as margens do lago, como se fossem mesmo ondas de mar, por isso também chamado de Mar da Galileia. E o menininho costumava estar por ali. E ele era órfão e tinha muita fome muitas vezes. Ele usava do que lhe davam. E certa ocasião, ele desesperado de fome, né? Ele viu uma multidão acompanhando, passando, e um homem que sobressaía em majestade e beleza. E ele viu aquilo e pensou assim, nossa, onde tem muita gente deve ter comida, eu vou também. E foi acompanhando aquela multidão. E quando Jesus se levantou para falar, as pessoas silenciaram. E ele ficou impressionado. Aquilo tudo de gente, todo mundo quieto ouvindo aquele homem. E pensou, nossa, ele deve ser muito importante. Todos estão prestando tanta atenção nele. E aí, quando tudo terminou, ele viu uma outra criança sendo chamada, era um jovem de cerca dos seus 14, 15 anos, hoje adolescente, que veio trazido por um dos seguidores de Jesus com uma cestinha na mão. É o episódio que nós conhecemos como a multiplicação dos pães e peixes. Diz o Evangelho que eram 5.000 pessoas, sem contarem as mulheres e as crianças, que ele só contava os homens, né? Até há pouco tempo, a mulher, até a época de Kardec, eles questionavam até muitas vezes se a mulher tinha alma, né? Isso aí foi bem esmiuçado no Livro dos Espíritos, que as condições são as mesmas, o espírito renasce de acordo com sua necessidade, nesse ou naquele sexo, de acordo com o seu aprendizado necessário.
Mas ali estavam 5.000 homens, sem contarem as mulheres e as crianças. Então era uma multidão enorme. E ele viu aquele menininho com aquela cestinha. Era um pastor que estava interessado em ouvir Jesus. E a mãe sabia que Jesus costumava falar na hora do pôr do sol. Então, quando ele terminasse o pastoreio, ela tinha feito um lanche. Eram 5 pães e 2 peixes para o menino. E quando Filipe se aproximou de Jesus, e Jesus disse: dê alimento a essa multidão, ele falou: mas como, Senhor? São muitos, nós não temos nada. Aí eles procuraram, encontraram aquele pastorzinho ali que tinha aquela cestinha. E Jesus, orando, começou a dividir. Nós sabemos da sua potencialidade, governador espiritual da terra, que foi multiplicando para quem deslocou a terra do sol com a ajuda dos benfeitores, com seu pensamento. Aquilo ali não era nada, né? E ele precisava mostrar que era maior do que Moisés, que havia alimentado os hebreus com maná no deserto. Quando eles estavam com fome, começou a cair como se fossem flocozinhos que eles comiam, como se fosse pão. Então Jesus precisava provar que era maior do que Moisés para a multidão, e começou a dividir aquilo, de modo que todos se alimentaram. Ainda sobraram 12 cestos. Simbolicamente, o número 12 se encontra em muitas ocasiões. Eram 12 os discípulos, 12 as tribos de Israel, e sobraram 12 cestas, porque eram 12 as tribos de Israel. E o menininho Inácio comeu até se saciar. Nossa, aí ele ficou: nossa, esse homem é muito bom, aonde ele vai tem comida, aonde ele for eu vou atrás. E aí ele acompanhava Jesus de longe, ouvindo, ele ouvia o que Jesus falava, só com 8 anos, era um espírito imortal muito preparado, porque ele podia ter se revoltado, se rebelado por estar sem uma família, vivendo sozinho na orfandade, mas ele acompanhava Jesus. Ele foi desenvolvendo um amor por Jesus, porque ele tinha uma carência afetiva, ele queria que alguém se importasse com ele, que alguém o amasse. Então ele começou a considerar Jesus o seu grande amigo, porque ele ia junto. É igual quando nós ouvimos sempre um orador, a gente nem conhece pessoalmente, mas você ama aquele orador, de tanto ouvi-lo e de tanta beleza que ele expressa. Então ele ia acompanhando. A única cidade onde ele tinha um certo cuidado era Betânia, porque só tinha uma coisa que Inácio tinha medo, era da hoje hanseníase, outrora no passado a lepra, que provocava danos incalculáveis naquele que tinha essa doença, né? Lesões, nariz, boca ficavam destruídos, dores terríveis, porque atingia as inervações do corpo, as mãos. Quantas vezes a gente ouvia história quando era criança que a pessoa tinha isso, perdia os dedos, né? Nossa, todo mundo tinha medo dessa doença antigamente. Hoje, graças a Deus, a hanseníase já tem tratamento. A pessoa que descobre que tem essa doença, ela toma medicação, ela deixa de bacilar, então ela não transmite, ela não precisa mais ficar isolada como era antigamente, quando ninguém entendia direito e morria de medo. Então, como é uma doença kármica, e à medida que a evolução se processa, o ser espiritual vai melhorando através de múltiplas encarnações, para nós não vemos mais hoje. Existe ainda. Volta e meia nós descobrimos alguém que tem, mas não naquela intensidade de antes. Então está como se fosse alguma coisa que devagar está desaparecendo, porque as necessidades encarnatórias
de passarem essas provações também estão desaparecendo. Mas em Betânia, o único lugar que ele tinha medo era na casa do Simão, o leproso. Ele ficava de longe, tinha um medão de entrar lá dentro. E nos outros lugares ele ia. E consta essa intuição, essa história do Dr. Luiz Carlos, que quando em Cafarnaum Jesus estava ali naquele momento em que as mães trouxeram as crianças e os apóstolos quiseram impedir, e Jesus falou assim: deixai que venham a mim os pequeninos. O Inácio estava pertinho, aproveitou a deixa, correu e pulou nos braços de Jesus, e Jesus o abraçou ternamente, conhecendo o que se passava no íntimo das criaturas. Jesus perguntou a ele: Inácio, sabia o nome? Eu conheço todas as ovelhas do meu rebanho, disse ele. Inácio, você quer ser meu amigo? Tocou no âmago do desejo da criança. Ele falou: sim, eu quero. Ele falou: então eu sou seu amigo. Agora ele tinha um amigo. Ele não estava mais sozinho. E ele amava profundamente Jesus. E continuava acompanhando. E foi aprendendo, ouvindo os ensinamentos do Mestre, amando Jesus. Quando Jesus passou pela crucificação, o menino ficou tão desesperado de ver o seu amigo passando aquele processo que ele, desesperado, correu, chorando até não ter mais força. Aí ele não soube que Jesus tinha voltado da morte e aparecido aos seus discípulos. Passaram alguns meses. João estava por ali e viu uma criança brincando na margem do lago de Genezaré. Olhou e perguntou para os amigos: aquele ali não era aquele menino que abraçou Jesus? E eles não tinham certeza. Ele falou: é sim. E chamou. E diz: como você chama, menino? Ele falou: Inácio. Foi você que abraçou Jesus aquele dia que estava cercado de crianças? Ele falou: fui. Ele era meu amigo. E aí eu fiquei muito triste quando ele morreu. Aí João falou: mas você não sabe que ele voltou? Voltou? Ele está vivo? Ele está vivo em espírito. Ele voltou da morte para nos mostrar a imortalidade, que a vida continua. Onde é que estão os seus pais, Inácio? Ele falou: não tenho. Mas quem que cuidará conosco? Ele falou: claro. E aí João acolheu o menino e começou a cuidar dele e o foi instruindo dentro do cristianismo que o menino já conhecia e amava profundamente Jesus. Quando João foi para a região de Éfeso, ele levou o Inácio. E ele foi crescendo ali, ajudando João na igreja. Até que, quando ele tinha mais ou menos entre 18 e 20 anos, a igreja de Antioquia, que era, na época, uma igreja cristã que tinha sob a sua proteção Filipe com as suas filhas. As filhas de Filipe eram médiuns extraordinárias. Havia mediunidade de materialização, de efeitos físicos, fenômenos de voz direta. Filipe desencarnou e a igreja de Antioquia precisava de alguém que a comandasse. E João não podia se afastar de Éfeso, mas confiando plenamente na capacidade do Inácio, que tão jovem já fazia as pregações, ele determinou o Inácio que fosse para Antioquia. E ali Inácio se revelou
o grande missionário do Cristo, o trabalhador de Jesus, que levava a mensagem do Evangelho com todo o seu coração. Passados muitos anos, Inácio já contava com os seus 50 anos, a igreja de Roma ficou sem pastor. Simão Pedro tinha sido crucificado de cabeça para baixo, conforme ele solicitou, para que não morresse do mesmo modo que seu mestre. E aí não tinha alguém que conhecia diretamente Jesus para falar aos romanos. E eles solicitaram a João. João já estava com muita idade e precisavam dele em Éfeso. E aí então ele chamou Inácio e pediu a Inácio que fosse até Roma para preparar os romanos para continuar o trabalho que Paulo e Pedro tinham feito lá. E ele foi para Roma com aquele desejo de servir do melhor modo possível o seu amigo. Estando lá em Roma fazendo pregações, um dia os soldados romanos adentraram as catacumbas e ele foi preso junto com os cristãos que lá se encontravam. E como ele foi reconhecido como responsável pela oratória, lá no Coliseu de Roma, ele foi deixado para o último lugar no sacrifício. Então ele viu os companheiros sendo levados para as feras e colocou-se em prece, mas com o coração em festa, porque ele ia morrer e finalmente ia encontrar o seu amigo que ele tanto amava. Olha só, nenhum medo da morte, ele ia poder encontrar o seu amigo que ele amara a vida inteira e aguardava ansioso aquele momento. Ele foi levado para o Coliseu, ali para a arena. Naquela época, as arquibancadas, mais as colinas que circundavam, as colinas eram mais altas do que a arquibancada. Então, aqueles que não tinham dinheiro, não tinham como entrar lá dentro, eles assistiam do lado de fora, de modo que, segundo consta pelos historiadores, quase que 100 mil pessoas podiam assistir o que acontecia lá dentro do Coliseu. E aí os cristãos foram sendo mortos. E chegou a vez do Inácio, com o coração em festa, porque finalmente ele ia poder abraçar o seu amigo amado. E ele então fechou os olhos e se colocou em oração, aguardando o momento. A irradiação de amor era tanta, porque a vida inteira ele só amara. E de repente fez um silêncio na multidão. Quase 100 mil pessoas, não se ouvia um som. E isso despertou o Inácio daquele momento em que ele estava tão elevado em prece. Ele olhou, abriu os olhos e havia um círculo de leões e leoas sentados em volta, numa área circular, todos sentados quietinhos em volta dele. Nenhum o atacava, porque criou uma barreira magnética, aquele amor tão profundo, as feras não o atacaram. E aí ele olhou aquilo abismado, não é? Falou, meu Deus, será que eu não sou digno de morrer por Jesus? Todos os outros já foram e eu não. E naquele momento, aquela multidão atônita, eles ergueram os polegares para cima. Era o pedido de indulgência, que fosse poupado, que não fosse morto. Todos levantaram os polegares. E aí os portões do Coliseu se abriram. E ele
não sabia o que fazer ali. Ele queria morrer por Jesus, ele não era digno. E sentia alguns olhares acusatórios em cima dele, de cristãos que o condenavam, que ele não era digno de morrer por Jesus. E ele não sabia se ele ia ou não ia. Os portões estavam abertos para que ele saísse, fosse embora livre. Aí ele viu Jesus, todo iluminado, em grande beleza, na entrada do Coliseu, do lado de fora do portão. E Jesus o chamou com um gesto. E aí ele nem pensou mais, o meu amigo está ali e me chama, e foi acompanhando. E à medida que ele se aproximava, Jesus se afastava, e ele foi acompanhando. Aonde estaria indo aquele seu grande amigo? E ele foi até a periferia de Roma acompanhando, até que Jesus parou num ponto. E ele se aproximou. E Jesus falou: Inácio, morrer naquele momento, ali na arena, é a morte mais fácil de todas. Eu peço para você um sacrifício maior, que leve aos nossos irmãos, os sofredores, a palavra de esperança e consolo do meu Evangelho. E apontou para baixo. Era o Vale dos Leprosos. Aquilo que a vida inteira o apavorava. E aí Jesus sorriu e desapareceu. E ele ficou naquele impasse. Meu Deus, o medo quase que o paralisava. Mas ele pensou: o meu amigo me pediu e eu vou. E desceu para o vale. E ficou ali anos e anos. Porque, segundo consta, para que você fique mais suscetível a ter a doença, é um período mínimo de 10 anos. Por isso que, antigamente, aqui em São Jerônimo da Serra, nós tivemos a oportunidade de visitar ali, quando nós ainda éramos internos em medicina, era um centro de estudos grandioso da hanseníase ali. De 10 em 10 anos eles trocavam a equipe médica e os enfermeiros. E aí passou o tempo, passaram mais de 10 anos, e ele ficou acometido pela doença. Até a hora que ele não aguentava mais, quase que parecido com o que aconteceu com Maria de Magdala, ele sentiu que a doença agora o consumia e que ele estava à beira da morte. Então, ele fez um esforço inaudito, conseguiu sair do vale que ele queria respirar e foi andando até se sentar embaixo de uma árvore e olhar a beleza do céu. E ali, pensando na sua vida inteira, no seu grande amor por Jesus, ele se viu fora do corpo, num lugar belíssimo. Ele se viu nas proximidades da Cafarnaum do passado, quando ele era criança e passava ali nas proximidades do lago. Ele se viu ali naquela lembrança. E naquele momento ele viu Jesus todo iluminado, vindo ao seu encontro, com os braços estendidos, dizendo: Inácio, você venceu, venha para os braços do seu amigo. E Inácio correu para abraçá-lo. Então é lindíssimo isso. O Dr. Luiz nos contou essa história tão emocionante que nós pensamos: essa história precisa continuar sendo ouvida, porque é muito linda. E mostra esse preparo. O espírito, ele, Inácio, já estava como espírito imortal preparado para esse episódio que aconteceria na sua encarnação. Mas e quantos ainda se encontram na infância espiritual? Porque existe uma diferença entre a infância física, maturidade física e maturidade espiritual.
Nós não podemos analisar apenas a idade cronológica, temos que ver o que o espírito que está ali apresenta, na maturidade espiritual que carrega. Esses dias, numa reunião mediúnica, foi muito bonito também. Essas reuniões mediúnicas são grandes ensinamentos para nós. Um espírito se comunicou que tinha sido um cardeal do passado e que não honrara o Cristo, honrara a igreja. E conversando com o doutrinador, ele em certo momento manifestou-se assim: nossa, eu estou vendo uma bruxa, Ágata, que ia até mim no passado. Ela ficou 1000 anos e era minha confidente lá na região das trevas que eu comandava. E eu contava meus sofrimentos para a Ágata. E aí, de vez em quando ela desaparecia, sumia, depois voltava. Aí eu falei: mas o que está acontecendo? A Ágata, ela me enganou. Eu fui traído, ela não está mais com aquelas vestes horríveis, ela é luz. Ela me traiu com Jesus, o mestre, era uma mentira que eu enfrentava. Aí o orador conversando disse que ela se submeteu àquele sacrifício de amor por 1000 anos, que foi o tempo que ele disse que ela estava com ele, volta e meia, por amor a ele, para que ele pudesse sentir o Cristo um dia no seu coração. E quando ele aceitou reencarnar, ele disse que ia reencarnar na Itália. E como ele era alguém que não soubera usar a sua inteligência por amor, que ele ia reencarnar num corpo todo deformado, em grandes dificuldades na Itália, mas que a Ágata se prontificou a ir com ele. Depois que terminou tudo, emocionante a mensagem, o espírito mentor se comunicou, dizendo que ele tinha sido o imperador Calígula de Roma, da antiga Roma, um dos Césares do passado. Quem se lembra? O Calígula foi aquele que colocou o cavalo como senador, porque ele era meio enlouquecido, lembra? Fazia coisas terríveis. E disse o espírito: Ágata vai à frente, vai reencarnar primeiro por amor. Ela vai ser irmã dele. E quando ela estiver com 8 anos, vão ficar órfãos e ela vai cuidar. Olha que bonita, a maturidade do espírito que conta. E nós temos um dever de a nossa infância de hoje ser trazida para Jesus e amar Jesus, para que um dia sejam espíritos amadurecidos num corpo mais de idade, mas que saibam seguir Jesus nas atitudes, no comportamento. A Ana já mostrou o reloginho aqui, então nós desejamos a todos um domingo de amor e de paz, e pensemos nisso, a nossa responsabilidade com as crianças, que elas estão sendo muito tolhidas na sua maturidade, estão sendo impedidas de progredir, porque está sendo permitido demais, como diziam alguns, muitos direitos e poucos deveres, e aí estão crescendo, formando hoje a geração dos nem, né? Nem estudam, nem trabalham, nem fazem nada, que isso já foi motivo até de trabalhos de psicopedagogos avaliando esse quadro que se passa no Brasil. Então vamos cuidar para que o espírito imortal possa vir e aproveitar sua encarnação no aprendizado do bem e no trabalho do bem. Muita paz a todos. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Agradecer a doutora Jane, que não cobrou nem o valor do bilhete
para a nossa viagem à região de Cafarnaum. Fomos nesta manhã agraciados com esse frio e com essa belíssima história do Inácio. Agradecer a Jesus por esta casa de oração, que está sempre de portas abertas, nos aguardando para nos acolher e para renovar as nossas esperanças. Fechamos os nossos olhos e elevemos ao alto a Deus, o Pai de infinita bondade e misericórdia. Ó Senhor, amparai a todos nós, amparai esta casa, amparai a lar Marília Barbosa e seus dirigentes, amparai as crianças, amparai a nossa população. Amparai, Senhor, os nossos corações, para que possamos nós, com os corações tocados por Jesus, caminharmos adiante, dia após dia, nos entregando ao seu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Deus abençoe a todos nós. Bom domingo a todos.